Nessa aula você vai aprender sobre a República Juliana, fundada em Santa Catarina em 29 de julho de 1839. O episódio colocou na história do Brasil e da Itália o casal de guerreiros Giuseppe e Anita Garibaldi. Ele era um revolucionário italiano refugiado na América do Sul e virou comandante da Marinha Farroupilha. Garibaldi construiu as embarcações destinadas a fazer a tomada da laguna. E ele enganou as tropas do Império quando transportou os barcos por um trecho de terra, e assim ele evitou a marinha imperial que estava no Oceano Atlântico. Quando ele chegou em Laguna, dominou a cidade. Ali, ele e o general Canabarro, um líder farroupilha, fundaram a República Catarinense em 29 de julho de 1839, exatamente na sacada da Câmara dos Vereadores. Aquela data ficou conhecida como a fundação da República Juliana. Anita era moradora da cidade e já tinha ideais republicanos. Ela conheceu Garibaldi, eles se apaixonaram e ela abandonou um casamento com um sapateiro monarquista e seguiu com ele. Quando as forças do Império retomaram Laguna no final de 39, Anita partiu com Garibaldi para a Serra Catarinense. Ela foi presa nos combates em Curitibanos, mas conseguiu fugir a cavalo e se reencontrar com Giuseppe. Eles viveram no Rio Grande do Sul e no Uruguai. Tiveram 3 filhos e depois foram para a Itália em 1848. Na Itália, Giuseppe Garibaldi tornou-se general e comandante de tropas na guerra pela unificação da Itália. Ele venceu muitas batalhas e virou herói nacional. Anita morreu em 1849 e ficou conhecida como a heroína de 2 mundos, sendo homenageada tanto na Itália quanto no Brasil. Em Laguna, no sul de Santa Catarina, estão preservadas as memórias das batalhas, das armas e também da casa de Anita. Veja agora com o professor Felipe de Oliveira como foi que tudo aconteceu. Essa experiência republicana faz parte do contexto da chamada Revolução Farroupilha, ou ainda Guerra dos Farrapos. Tem seu início no Rio Grande do Sul em 1835. Era uma revolta das elites gaúchas, os estancieiros, ou seja, fazendeiros criadores de gado de corte, produziam charque e reclamavam dos altos impostos sobre o charque gaúcho, que acabavam dificultando a concorrência com o charque do Uruguai e da Argentina, que eram vendidos no Brasil a um preço mais baixo que o charque do Rio Grande do Sul. Bom, essa revolta também tem como motivo o forte centralismo político, principalmente por conta do chamado Estado Unitário, uma característica da Constituição de 1824, que previa, por exemplo, que os presidentes de província não eram escolhidos pela população da província, e sim pelo governo central. Bom, nessa revolta, iniciada em 1835, nós temos um capítulo importante que é a chamada Fundação da República Rio-Grandense, ou República do Piratini, em 11 de setembro de 1836. Acontece que depois desse movimento separatista se consolidar no interior do Rio Grande do Sul, a gente vai ter as tropas do Império reagindo. Elas irão bloquear o litoral gaúcho, principalmente o porto do Rio Grande, impedindo que o charque gaúcho tivesse saída para outras províncias no mercado interno. Foi então que o movimento da Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, acabou se estendendo a Santa Catarina. Isso porque era preciso buscar um outro porto mais próximo para o escoamento do charque para as outras províncias. Nós vamos ter aqui, como primeiro passo para essa expansão da Revolução Farroupilha a Santa Catarina, a tomada de Lages. A primeira tomada acontece em 1838. A tomada mais forte vai acontecer em março de 1839. Só depois, então, é que vai ser organizada a expedição que tomará a cidade de Laguna, no sul, litoral sul catarinense. Para isso, nós temos aqui a formação da chamada Marinha Farroupilha. O grande protagonista da formação da Marinha Farroupilha é um italiano que havia se refugiado no Brasil depois de participar
de movimentos liberais em 1830 e 1831 na Itália. Era o movimento dos Carbonários. Eu estou falando da figura de Giuseppe Garibaldi. Em 1839, Giuseppe Garibaldi vai formar a Marinha Farroupilha a partir da tomada de alguns navios da Marinha Brasileira e também da construção de 2 lanchões, o lanchão Farroupilha e o lanchão Seival. Esses lanchões serão transportados por terra até o rio Tramandaí e depois serão levados ao litoral. E pelo mar, esses lanchões vão chegar até Laguna. Giuseppe Garibaldi, que participou da expedição do Seival, vai tomar Laguna junto com as tropas de terra comandadas por Davi Canabarro. Então, sob a liderança de Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro, vai ocorrer em 22 de julho de 1839 a tomada de Laguna pelas tropas farroupilhas. Nós vamos ter uma semana depois apenas a proclamação da chamada República Juliana ou República Catarinense na Câmara Municipal de Laguna no dia 29 de julho de 1839. Acontece que quando a gente olha para a República Juliana, a gente está acostumado a pensar essa experiência histórica como um desdobramento da Revolução Farroupilha, uma expansão da Revolução Farroupilha a Santa Catarina. Mas, na verdade, além dessa expansão, nós temos fatores locais, ou seja, é também um movimento catarinense, é um movimento de Laguna e Lages contra o Império. E por que haverá então a adesão de Laguna a esse movimento da Revolução Farroupilha, né, a ponto de proclamar uma república separatista? Desde o início da Revolução Farroupilha, nós vamos ter gaúchos que acabam saindo do Rio Grande do Sul e vindo para Laguna. Esses emigrados do Rio Grande do Sul tinham ali uma simpatia pela Revolução Farroupilha, alimentavam ali descontentamentos em relação ao Império. E traziam também ideais republicanos, que acabam se disseminando entre a população de Laguna. Havia também o fato de Laguna estar situada exatamente na fronteira do combate entre as tropas do Império e as tropas farroupilhas, entraves ao comércio local, né? Lembrando que a economia de Laguna estava fortemente integrada à economia do Rio Grande do Sul, assim como também Lages, né? Os municípios de Laguna e Lages eram 2 municípios do sul catarinense no limite com o Rio Grande do Sul naquela época. E aí, esse entrave comercial acabou propiciando o desenvolvimento do contrabando naquela região, até para não interromper as relações comerciais que Laguna e Lages tinham com o Rio Grande do Sul. E temos aqui, então, a ação de contrabandistas, até porque o comércio entre Laguna e o Rio Grande do Sul passou a ser proibido. Então, ele era interpretado pelas tropas do Império, pelo próprio governo do Império, como contrabando. Teremos aqui também como motivação para esse descontentamento em Laguna contra o Império o forte e intenso recrutamento militar na região para combater exatamente a Revolução Farroupilha. Nós vamos ter aqui também um outro detalhe. Em 1838, vão chegar a uma fortaleza militar ao sul da ilha de Santa Catarina, a fortaleza da Barra do Sul, militares que na Bahia haviam participado de uma revolta separatista republicana, a Sabinada. E já alimentavam, claro, um histórico descontentamento com o Império, e vão acabar se revoltando aqui, aderindo a esse movimento da República Juliana. Mas a República Juliana foi uma experiência bastante efêmera, durou apenas 3 meses e meio. A gente vai ter aqui uma tentativa de levar o movimento até a capital catarinense, a antiga cidade de Desterro, a atual Florianópolis. Chegaram a eleger como presidente da República Juliana Joaquim Xavier Neves, que era de São José, município ao lado de Desterro, com o objetivo de que a partir dessa liderança se tomasse Desterro. Mas Joaquim Xavier Neves não conseguiu assumir a presidência, porque o caminho entre São José e Laguna acabou sendo bloqueado pelas tropas do Império, na região do Morro dos Cavalos, atual município de Palhoça. E o que vai acontecer é que quem assume a presidência é um padre, que era o vice-presidente, né? O padre Vicente Cordeiro. Haverá aqui, nessa tentativa de tomar Desterro, a derrota das tropas rebeldes para as tropas imperiais na região do Morro dos Cavalos, em Palhoça. E aí, o movimento não consegue tomar a capital de Santa Catarina. Depois disso, as tropas do Império vão acabar cercando Laguna por terra e pelo mar. Acontece a Batalha da Laguna, e
Em novembro de 1839, as tropas rebeldes acabam deixando Laguna, indo para Lages e de Lages recuando para o Rio Grande do Sul. Vamos lembrar que é nesse contexto que Giuseppe Garibaldi vai conhecer Ana Maria de Jesus Ribeiro, que já era casada desde os seus 14 anos de idade com um sapateiro, mas que havia abandonado ela em 1838 para servir as tropas do Império. Ele era um monarquista convicto. Já a Ana Maria de Jesus Ribeiro, a futura Anita Garibaldi, nutria ali já ideais republicanos por influência de seu tio. E quando o movimento recua para o Rio Grande do Sul, ela que havia conhecido Giuseppe Garibaldi, se apaixonado por ele, acaba seguindo com ele para o Rio Grande do Sul. Depois, em 1842, eles vão para o Uruguai. E em 1848, Giuseppe Garibaldi retorna à Itália e leva com ele a Anita Garibaldi. Ela vai participar de batalhas tanto no Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como também na Itália, lutando pela unificação italiana. Mas ela acaba morrendo logo após a chegada à Itália no ano seguinte, em 1849. Giuseppe Garibaldi vai continuar lutando pela causa republicana e pela causa da unificação italiana, será considerado um dos grandes nomes da unificação, um dos grandes heróis nacionais. E Anita Garibaldi, a heroína de dois mundos, por ter lutado pela causa republicana e nacional da Itália e pela causa republicana no Brasil. O heroísmo de Anita Garibaldi será, na verdade, construído a partir da proclamação da República no Brasil, quando os republicanos vão se empenhar em construir heróis republicanos. Isso será um esforço muito mais dos republicanos catarinenses. Sobre a República Juliana, é o que temos de mais importante. Eu fico por aqui. Beijo grande, fique bem e até a próxima.